Vamos lá falar com o Maurílio Goldner, ele está aqui com a gente, está acompanhando o caso aí da Natasha. Maurílio, eu já vou falar contigo. Primeiro eu vou soltar a tua reportagem aqui, para a gente poder depois debater, que eu quero te fazer umas perguntas, tá? Porque, aliás, eu me equivoquei aqui, desculpa. A gente tem as imagens para mostrar, não a reportagem. O Maurílio vai me contar as coisas. Me perdoa, Maurílio. Volta aí com as imagens, por gentileza, para eu poder mostrar para quem está em casa acompanhando com a gente essa história. Essa é a Natasha, uma mulher trans. Ela chamava a atenção aí das pessoas por conta da beleza dela, um alto astral tremendo. E ela foi morta dentro de casa. Esse crime aconteceu em Francisco Morato, aqui na Grande São Paulo, região metropolitana da cidade. O Maurílio Goldner, ele está lá na delegacia porque a polícia está trabalhando. Eu quero te perguntar uma coisa, Maurílio. A polícia está trabalhando em cima dessas investigações. Já se sabe o que foi que aconteceu com a Natasha, Maurílio? Matheus, por enquanto não sabem ainda a motivação do crime e nem quem cometeu esse crime, se foi uma pessoa só ou se foram várias pessoas. Como você disse, as equipes da Polícia Civil de Francisco Morato estão nas ruas neste momento, fazendo diligências, fazendo uma grande investigação justamente para conseguir esclarecer isso daí, já que a Natasha, uma mulher trans de 30 anos de idade, foi encontrada morta no apartamento dela, que fica ali no Jardim Santa Helena, em Francisco Morato. Um amigo estava tentando falar com ela há muito tempo, fazia telefonemas, ligações, mandava mensagens, ela não respondia, ele então decidiu ir até o apartamento. Quando chegou lá, encontrou a Natasha morta e enrolada num cobertor. Ele então chamou a polícia esteve no local, descobriu que o criminoso ou os criminosos que mataram a Natasha ainda roubaram uma televisão e o telefone celular dela. O corpo da Natasha já passou por exames no IML, Matheus. Ô Maurílio, obrigado pelas informações. A gente vai seguir falando desse assunto aqui, porque é o seguinte, o Maurílio acabou de me dizer que esse amigo foi até o apartamento onde ela vivia para poder obter informação. Já que ele estava mandando mensagem, já que ele estava ligando no celular e não tinha nenhum sinal, não tinha nenhuma resposta. Nada que pudesse fazer esse amigo ter notícias da Natasha. Esse garoto, esse rapaz, esse amigo, ele já foi para aí, ô Maurílio? Ele já prestou alguma declaração para a polícia? Ele deu algum detalhe? E na hora, viu, Matheus? Na hora que ele se deparou com a cena, ele já passou as primeiras informações para a Polícia Militar. Depois, ou foi ouvido novamente pela Polícia Civil, mas por enquanto ainda a polícia não divulgou detalhes dessa investigação e do conteúdo do depoimento dele. Agora é o seguinte, quem agiu com muita crueldade, né? Não se sabe se essa pessoa que agiu conhecia a rotina da Natasha. O Maurílio disse aqui pra gente que uma televisão foi roubada, também o telefone celular dela. Maurílio, então isso daí é latrocínio, né? Então, Matheus, mas a polícia registrou como homicídio qualificado e furto. Eu também fiquei com essa dúvida porque poderia ter sido a motivação do crime, poderia ter sido o roubo. Mas não, pelo que se entendeu a polícia, ela primeiro foi morta e depois os criminosos levaram as coisas. Por isso registraram um boletim de ocorrência como homicídio qualificado e depois furto. É claro que isso pode mudar no decorrer das investigações e também na fase judicial pode-se mudar essa qualificação, mas por enquanto não foi registrado como latrocínio. Bom, então fica evidente que a ideia era, né, o que a polícia acredita, que a ideia então era matar, era acabar com a vida da Natasha. Tem alguma outra linha de investigação aí, Maurílio, você que conseguiu conversar com a polícia? A polícia está investigando imagens, viu, Matheus, do local onde o crime aconteceu, dos arredores, para ver se consegue encontrar alguma pista. Pode ter alguma motivação por homofobia ou pode ser também alguma dívida ou algum desentendimento com algum cliente, já que ela era garota de programa. A gente está vendo aí o Maurílio em frente à delegacia lá na Polícia Civil, na Central de Flagrantes. Mensagem chegando a todo momento. O tempo todo a gente está trabalhando em cima dessa história. A Natasha, como você está vendo na imagem, era uma mulher transexual e existe uma possibilidade dela ter sido morta pelo crime de homofobia? Existe. A polícia não descarta essa possibilidade. Existe um desentendimento, um desacerto por conta de uma dívida, já que a Natasha também realizava programas? Sim, existe.
Então tem vários elementos. É possível que a pessoa que matou se aproveitou da situação para poder levar o celular e levar também essa televisão. Agora, sem o celular dela fica muito difícil também, né, Maurílio? Porque o telefone poderia conter alguma troca de mensagens, algumas informações que poderiam ajudar a polícia, não é mesmo? Com certeza, mas os criminosos sabiam disso e levaram o telefone dela, então isso dificulta. Tem uma informação de pessoas ligadas a esse meio que nessa época, Matheus, como não se pode prestar serviço nas ruas por conta dessa pandemia do coronavírus, algumas profissionais estão recebendo os clientes em casa e não mais nas ruas, e por isso o risco aumenta. Bom, o local onde esse crime aconteceu foi o apartamento onde a Natasha vivia. Essa informação que o Maurílio está nos dando é muito importante também, ou seja, é uma possibilidade dela ter recebido alguém no apartamento dela para realizar esse programa. Será que essa pessoa, depois disso, Maurílio, teria se negado a pagar? É uma possibilidade, Matheus, é uma possibilidade sim. Ó, a polícia então tem um monte de elementos que precisam ser avaliados, hein? Olha lá, vamos conversar aqui, Maurílio. Ó. Ela então fazia programa, possivelmente teria recebido alguém na noite do crime na casa dela. A pessoa então matou a Natasha, enrolou o corpo no cobertor e em seguida desapareceu. Você disse para mim agora que a polícia está analisando imagens. Preliminarmente, você chegou a tomar conhecimento de que imagens são essas? Se são imagens da entrada do apartamento, se são imagens da rua, imagens das proximidades? O que se sabe até agora? Pois é, então, eu inclusive estou checando aqui no telefone porque eu acabei de receber essa informação a respeito dessa filmagem mesmo que a polícia já obteve. A gente ainda não teve acesso às imagens, mas essas imagens mostrariam uma pessoa passando de moto pela rua da vítima por volta de 00:40 e 48 minutos de segunda-feira. Depois, esse mesmo veículo volta às 5 da manhã e reaparece perto do prédio onde a Natasha morava. Então a polícia já tem um caminho aí na investigação e a qualquer momento essas imagens podem ser divulgadas e podem contribuir para que o crime seja esclarecido, Matheus. Ô Maurílio, obrigado, viu? Ó, importante informação que o Maurílio recebeu agora no celular, que dá exatamente detalhes dessas imagens que a polícia está analisando. Eu vou deixar você então apurar mais informação. O Maurílio vai lá tentar acessar essas imagens para a gente poder exibir para você assim que elas forem, aliás, liberadas pela polícia. Maurílio, obrigado, viu, pelo seu trabalho. Daqui a pouco a gente volta a conversar, caso essas novidades cheguem durante o nosso programa, mas pode ter certeza que a gente está na rua empenhado em trabalhar para trazer a resposta aí que os amigos, né, que a família da Natasha tanto quer. Quem matou essa mulher trans? Por que será que cometeu esse crime? São vários elementos. Como o Maurílio falou agora há pouco, é possível que ela tenha recebido um cliente no apartamento dela. Esse cliente pode ter se negado a pagar. Os dois podem ter tido uma discussão. É uma possibilidade. Ele, então, essa pessoa teria matado a Natasha e em seguida aproveitou para roubar as coisas do apartamento. Que foi levado a televisão e também o celular, né? Então, duas coisas aí que a polícia precisa identificar imediatamente. Quem é essa pessoa que teve o último contato com ela? Situação delicada, a gente vai seguir acompanhando, tá?